Está no ar o programa A Conversa Com, hoje, como sempre, com um convidado especial. Temos o prazer de ter aqui junto a nós. Desta feita é um ex-vereador, o engenheiro Lionel Viana, um homem que esteve com o Valério Loureiro durante 7 anos e 9 meses, depois mais 8 anos noutra função, já noutro partido, como é óbvio. Para já, Lionel Viana, engenheiro Lionel Viana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado eu pelo convite que me foi feito e pela oportunidade que me é dada para aqui tranquilamente trocar algumas impressões nesta rádio, porque falar para os gondomarenses é sempre um prazer, um grato prazer, e esta é uma oportunidade que eu já não tenho há bastante tempo, como disse, e muito bem, estou retirado da minha vida pública e é sempre agradável retomar e expor aqui algumas ideias que me possam vir a ser colocadas. Naturalmente vamos falar aqui, e estamos em conta, vamos por questões mais pessoais, depois políticas e depois de tudo um pouco. Começando pela parte mais pessoal. O senhor está no projeto que aspirou, era essa a área aqui, é engenheiro civil, tanto quanto sei. Era isso que queria ser quando era pequenino? Era isso que eu sempre quis ser, foi a profissão que eu abracei como modo de vida e como uma forma de me sentir realizado. Como bem sabe, há outras áreas que eu também complemento aquilo que é a minha atividade principal do engenharia civil, do ponto de vista cívico, e a política, os breves anos que passei na política, foi precisamente nessa vertente de dar também o meu contributo às sociedades onde me insiro e que agora, como muito bem sabe, sou também dirigente de uma associação humanitária de bombeiros de Valbom, mas a engenharia civil fez parte e faz parte daquilo que é a minha vida profissional e é uma componente muito forte em termos de realização pessoal. Acorda sempre bem disposto, é um homem que se atira logo para a vida, encara tudo com facilidade ou tem momentos também de, enfim, em que saímos ou levantamos, isto hoje não vai correr bem? Olha, eu normalmente, quando me levanto, já tenho muitas horas acordado. E, portanto, aquilo quando são os momentos de reflexão, eu acordo normalmente todos os dias pelas 5 da manhã, faço a minha leitura, faço a minha ginástica e quando me levanto, propriamente dito, já não tenho tempo de estar mal disposto. Acordo para a vida com a vontade de realizar coisas novas, sempre dentro daquilo de uma preocupação especial de não prejudicar aqueles com quem diariamente convivo, quer sejam superiores e hierárquicos, quer sejam aqueles que de mim dependem, quer seja a minha própria família. Procuro ser uma pessoa equilibrada e é desse equilíbrio que nasce esta disposição sempre. Julgo eu que sou uma pessoa bem disposta, não sou uma pessoa difícil de aturar, faço por isso e quando eu me considero que não estou em condições de poder proporcionar aos outros um convívio agradável, eu prefiro recolher-me na minha concha e curar eu as minhas mágoas. Naturalmente, agora, à distância, é engenheiro civil, se voltasse a ir para a escola, voltaria a fazer o mesmo? Se fosse novamente a reiniciar o meu percurso escolar, a minha formação académica, hoje tenho mais certeza de que queria ser engenheiro civil. E tanto assim é que um dos momentos, após um período em que exerci funções na vida pública, enquanto vereador da Câmara de Colo do Mar, entendi que era necessário fazer um upgrade profissional, fazer uma atualização de conhecimentos e foi na área da engenharia civil que eu fiz um ano letivo em 2006, depois de sair do período da Câmara, na área da requalificação urbana, da reabilitação, uma pós-graduação de um ano letivo em full time, porque gosto da profissão e porque me sinto capaz de poder ainda assimilar conhecimentos e de aprender, que eu optei por continuar e especializar-me em termos de engenharia civil, só porque gosto. Sim, senhor. Casado, pai de 2 filhos, uma filha com 20 anos, um filho com 17 anos, de quem gosto muito, uma esposa também que me adora, uma família que eu gosto e que gosta de mim. O que é para si familiar, já agora? Como identifica a vivência familiar para si? Olha, para mim, família
é o núcleo fundamental da minha vivência. O conceito de família está muito arraigado, porque eu tive uma educação muito conservadora, muito tradicional, em que o pai não podia fazer mal à mãe, a mãe não podia desrespeitar o pai, os filhos tinham que ser filhos que compreendessem essas relações e que respeitassem profundamente o pai e a mãe. E, portanto, é um núcleo fundamental e é à volta da família que eu tentei sempre organizar a minha vida. Era impensável eu não fazer um esforço para manter o meu casamento, ou o meu pai manter o meu falecido pai, manter o casamento com a minha mãe. Era impensável que não se pusessem todos aqueles que eram, às vezes, ultrapassar pequenas dificuldades para manter o casamento. Uma família, para mim, é uma instituição. As instituições criam-se para se tentar manter e, até do ponto de vista daquilo que eu vejo a vida, eu sou uma pessoa, como sabe, do ponto de vista do conceito, não sou um progressista, sou de uma área moderadamente conservadora e católico, religioso, quanto baste. Há pessoas muito mais religiosas que eu, portanto, para mim o casamento é uma coisa que eu quero preservar, que tenho que me sentir bem e sinto-me sentir, que é este espírito que eu tento incutir aos meus filhos. E quero a minha vida profissional, quero a minha vida enquanto participação na vida cívica das sociedades onde me insiro. Tudo isto tem como pedra fundamental e primordial o convívio e manter a minha família num conceito, destes conceitos um conceito de estabilidade, de bem-estar, de respeito, de prever o futuro em função daquilo que são os interesses da família e não os meus próprios interesses. O seu lema de vida é exatamente esse. O ambiente familiar para si está em primeiro lugar e estará sempre. E estará sempre. Enquanto eu pensar como penso, enquanto Deus me der esta capacidade de raciocínio, é isso que eu penso, é isso que eu sinto. Naturalmente, sim. Das virtudes que tem, qual era aquela que escolheria? Das virtudes que reconhece ter, porventura pode conhecer. Normalmente isso é uma pergunta um bocado chata, né? As virtudes devem ser conhecidas pelos outros. Mas agora qual é que escolhe aquela virtude que acha que eu aos olhos dos outros, não, mas não vale a pena estar aqui com grandes hipóteses. Eu penso que tenho algumas virtudes mesmo aos olhos dos outros. Toda a gente tem virtudes. Aquela que eu registro a mim, aos meus olhos, penso que talvez seja aquela que eu com mais facilidade aflora, será a minha capacidade de conciliar posições com as pessoas com quem me rodeio. Penso ser uma pessoa dentro com responsabilidade em todas as vertentes da minha vida, mas acho que tenho uma especial vocação para ser uma pessoa facilmente conciliável com os interesses que eventualmente a gente vai encontrando pela vida, quer uns mais agradáveis, quer os menos agradáveis. Vamos falar um bocadinho mais, falou-me um pouco que fazia parte, aliás fazemos, de uma associação, que é a Associação de Bombeiros, durante toda a sua vivência até agora, fez parte de mais alguma atividade, a não ser os bombeiros? Passou de mais coletividades, associações? E várias, olha, essa é uma das facetas da minha vida e eu sempre gostei e tive esta apetência pela vida da participação nas associações. Eu ainda era de menor idade e já fazia parte de um projeto interessante da terra onde sou natural da freguesia de Melos, onde existia um clube, o Melos de Desporto e Cultura, existe, e que foi fundado em 1972. Sou sócio. Em determinado percurso, teria eu uns 16 anos, o clube passou por uma fase que estava, como é normal nestes clubes pequenos, em que a sua atividade cessou. E houve um grupo de amigos que me desafiaram também em conjunto para dinamizar umas equipas de futebol para miúdos. Melos não tinha absolutamente nada, estávamos em 1980, por aí, 1980, não, menos, 1978, por aí. E nessa altura,
tinha uma infraestrutura que estava relativamente alto. À época era até uma mais-valia, porque não havia futebol sénior e porque era preciso proporcionar àquelas crianças alguma atividade numa freguesia, a última lá do concelho. Eu entendi que também devia participar um grupo de amigos, de pessoas residentes, que juntamente nos juntámos e dinamizámos uma equipa de crianças de 10 anos. Na altura eram os infantis e os iniciados. Eu não sei se hoje os escalões etários de futebol ainda têm as mesmas gerações, mas foi esse projeto e foi o início da minha vida enquanto participação. Agora é o sub-14, o sub-12, o sub-13, até fora. Fui também, depois, já com 20 e poucos anos, fui fundador de um clube náutico em Melos para a dinamização da prática da carruagem, que depois percebeu e ainda hoje se faz um polo, o que em Gondomar até é um dos mais fortes em termos de carruagem. É realmente um clube que existe em Melos e que teve origens precisamente nessa altura, e juntamente com outros pessoas que fundaram, o Dr. David Rocha, que foi o grande dinamizador daquilo, o José Andrade, que é hoje presidente da Junta também, de Melos, e outros amigos que não vou nomear todos, que eram tantos que ajudaram a fazer esse projeto. Posteriormente, já eu era sénior, fiz parte também das direções durante 25 anos do Gondomar Sport Clube, numa época julgo que de 99 a 2004, precisamente, num projeto em que estava ligado ao futebol, fui chefe de departamento de futebol, tive boas e menos boas recordações. As mais boas é que conseguimos, por exemplo, nessa altura, fazer a eliminação do Benfica da Taça de Portugal no pleno Estado da Luz. Era dirigente na altura? Era eu. Você também te recorda dessa altura? Se recorda, eu era na altura chefe de departamento de futebol. Isso é excelente. E foi um dia inesquecível. Sobretudo bom portista. E sobretudo bom portista que sou. E para satisfação foi um projeto interessante. Portanto, depois disso estive ligado, como sabe, também às associações humanitárias dos Bombeiros de Valbão, e que ainda estou com muito gosto, aliás, empenho, acho que é talvez das missões que eu mais valorizo na minha vida cívica, porque é uma participação que nós temos a possibilidade de juntar, para além da nossa criação, ser úteis à sociedade. À sociedade, exatamente. Mudando agora um bocadinho de assunto, podemos, a conversa é como as cerejas, elas vai surgindo. Eu vou saltando de questões pessoais para questões políticas, e o Sr. Cibota vai ser assim mesmo, porque é assim que os meus convidados passam. Vamos agora saltar um bocadinho para a política, e isto porque, portanto, você está ligado ainda ao PSD. Sou militante do PSD, sou militante de 4.736, sabe tudo isso. Se neste momento está a exercer alguma função partidária ou não? Não, neste momento sou um militante de base só. Entrou, portanto, para a política, a propósito de que modo? Olha, é muito simples, foi era eu estudante no Alexandre Herculano, e tinha um colega aqui de Rio Tinto, cuja mãe, ainda conto por aqui diversas vezes, que era da família Espírito Santo, era o Nuno Espírito Santo. Numa altura qualquer, no oitavo ano, eu uns 14 anos, tenho 53, portanto já não sei exatamente anos. Trouxe-me uma proposta de militante, se eu estaria interessado. A primeira vez não ligava nada, acho que fui assim um bocadinho pela novidade e inscrevi-me no PSD, porque a educação que tinha de casa era uma educação social-democrata, o meu falecido pai era um social-democrata. Os conceitos, eu nunca me revi muito bem naqueles princípios ortodoxos de esquerda, princípio, mas naqueles de direita também liberais também não, e daí uma das certezas atuais, algumas vivências do meu partido.
E aceitei integrar aquele partido, mas era simplesmente um sócio de uma coletividade para ver o jogo do Barcão. Até que um dia, eu nunca participei na minha vida, como era normal, nas jovens daquela zona de Gondomar que apanhavam uma marginal, a estrada marginal, era mais fácil de chegar ao Porto que chegar a Gondomar. Tínhamos as caminhonetes gondomarenses. Portanto, eu comecei a estudar no Porto com 10 anos e Gondomar na altura não me dizia muito, eu passava aqui ao lado. Até que um dia já eu era homem, com 20 e muitos anos, lembro que já tinha concluído a minha formação académica, e desafiaram-me para assumir a presidência do núcleo da EMELS, do PSD, e eu acedi na altura, com razão. E foi aí que veio o meu primeiro passo para a política. Na altura fiz trabalho partidário, aumentar o número de militantes, ganhar ajuda de freguesia e por aí fora. Foi o início, foi assim que eu comecei as minhas atividades e que cheguei à política sem qualquer... Depois é convidado para entrar num ato eleitoral, naturalmente entrou com a vinda do Belo Calores, foi assim. Ou já antes tinha sido? Fui no primeiro ano, em 1993, julgo que as eleições foram em dezembro de 1993. Exatamente. Eu fui candidato à Assembleia de Freguesia de Melos, depois fiz aqueles 4 anos como presidente da mesa da Assembleia. E depois em 2000, nas eleições de 2007, integrei a integrar a lista à variação à Câmara. Mas sem qualquer expectativa de poder ser eleito, porque na altura eu era o nono de uma lista, de uma extensão lista. E portanto foi só por acidente que acabei por ser eleito na maior maioria do Major Valentim Loureiro, que foi, efetivamente, fez um primeiro mandato com uma qualidade e um nível de exigência excelente. Portanto, fui dizer 9 vereadores, eu fui o último a ser eleito, portanto não fazia de todo intenções, mas era mais o apoio que dava àquela equipa, que na altura tinha feito um excelente trabalho no Conselho de Gondomar, de 1993 a 1997. E como responsável que era da freguesia, do núcleo, etc., integrei as listas em nono. Tarde novo, aconteceu que fui eleito, daí desenvolveu-se depois aquela atividade que era o conhecimento. Exatamente, que é nomeado, o plano que tem é vereador do urbanismo nessa altura. Não. Na altura, nesse primeiro... Não, nos primeiros mandatos eu estive no Conselho de Administração de Sermães, de fevereiro de 1998 até o final do mandato de 2001. Integrei o Conselho de Administração de Semaz, do qual era responsável mais conjuntamente em termos operacionais com o engenheiro Pacheco da Silva, Silva Castro, éramos os três que estávamos efetivamente mais tempo. Fazia parte também o José Luís Oliveira e o Presidente do Conselho de Administração, que era o Major Valentim Loureiro. E, portanto, eu teria nessa altura estado mais ligado à direção da parte mais produtiva das engenharias dos serviços municipais. Mas, entretanto, em 98 exerce essa função de vereador do urbanismo. Sim. Não, do urbanismo, eu exerci quase todos os pelouros que existem na Câmara. Sim, por das razões. Mas o urbanismo foi só já no segundo ciclo, em que já não estava na equipa do Major. Não tenho dados sobre porque eu não troquei, ao contrário de outras pessoas, eu mantive-me no Partido Social Democrata e fui sempre eleito nas listas do Partido Social Democrata. Eu não troquei. Claro, sim, íamos falar disso, exatamente isso. Com a Valida Oliveira está, portanto, até 2005, não é isso? Até 2005. Com o Partido Social Democrata. Entretanto, o que é que o Validaleiro, Marcos Mendes, não permite que ele, por causa de situações que ocorreram,
Marcos Mendes não autoriza a candidatura dele, é isso? Foi isso? Sim, foi precisamente isso. O senhor, ele forma outro partido, se não estou em Recuperação de Ouro, não é? Partido, uma lista de independentes com nome de Recuperação de Ouro, uma coalição de Ouro. E o senhor não vai nessa, não alinha com ele? Não alinho nem. Aliás, eu gostaria que me falasse do índice, que é interessante. Eu falarei aquilo que sei. Exatamente. Eu, como disse, eu sou uma pessoa de convicções, eu sou democrata e na altura servia o partido e aceitei e não fazia para mim qualquer intenção de participar num grupo que pudesse. Os problemas que existiam não eram comigo, eu percebi, mas eu achava e entendia que podia ser candidato pelo partido, por razões que outros conheço e que também não me compete também ter opinião. O presidente do partido, o Dr. Marcos Mendes, entendia que não deveria ser o João Brasileiro candidato a Presidente da Câmara e por acaso era eu também, era o Presidente da Comissão de Política Conselhia nessa altura. E portanto, para além de não fazer parte, não fazer parte das minhas intenções de deixar o partido e porque tinha responsabilidades acrescidas da gestão política do partido em Gondomar, eu continuei e cumpria-me, entendia que era a minha responsabilidade de dinamizar uma lista com o melhor que eu pudesse e conseguisse e soubesse. E foi isso que se fez em 2005. O Major Valentim Loureiro fez a sua lista, fez a sua equipa e eu, para me sentir bem comigo mesmo, fiz o melhor que pude, criando uma equipa. É que aparece o Dr. Gonçalves Pereira, que depois é candidato. O Dr. Gonçalves Pereira, nessas eleições. Já esteve aqui também. Sim, senhor. Já esteve aqui. Aliás, o Dr. Gonçalves Pereira foi candidato pelo PSD nessa altura e eu candidato à mesa da Assembleia Municipal. E numa situação muito difícil. Muito difícil, sem apoios absolutamente nenhuns, com as nossas tropas completamente desorientadas. O Major, como sabe, o Major Montenegro, é aquela uma força da natureza. E, portanto, mas lá se fez o nosso caminho, porque foi um partido que ficou em cacos, e eu era o Presidente da Comissão Política, e que continuei a ser, até às eleições seguintes, que depois correram de forma completamente diferente. Começavam um trabalho de preparação, ali fomos apanhados de surpresa. Claro. Fomos apanhados completamente de surpresa. Ali havia comícios que se misturavam as duas fações, não é? O Valentim Loureiro chegou a haver situações dessas, em que realmente quem devia estar. O Dr. Gonçalves Pereira, recorda-me, fez-me rir com isso. Havia comícios de candidatos do PSD, no caso do Rio Tinto, do João Moura, em que, em vez de estar o Dr. Gonçalves Pereira, que era candidato do partido dele, estava o Major Valentim Loureiro. Aconteceu o mesmo. A ir assim a situações dessas também, em que a confusão era total. Olha, não aconteceu o mesmo, por simples razão, porque nessa altura eu não fiz uma campanha muito presente, não tive uma campanha muito presente, por razões óbvias. Mas isto podia acontecer, e com certeza que aconteceu, porque de toda a situação, quer o Dr. Gonçalves Pereira, quer o Major Valentim Loureiro, eram conhecedores das condicionantes e da forma esfrangalhada como ficou o PSD e, portanto, localmente, penso que as pessoas optaram por fazer uma candidatura que, não sendo do PSD, eram boas pessoas do PSD. Mas essa ainda agora se nota, o PSD nunca mais se recompôs daí, para ir para diante, porque depois surge, ele vai embora, mas fica outro movimento que acabou por não concorrer, por ser destituído por razões de inscrição. Mas o PSD mesmo assim ainda sentiu efeitos dessa parte negativa, porque o resultado não foi assim muito animador. Assim. Acredito a doutora, esqueci o nome dela, eu nessa altura já não estava, mas não me ocorre agora o nome dela. Da candidata do PSD. Daqui a pouco estava a lembrar, mas agora não me surge o nome dela, não me lembro.
mas pronto, não interessa. Também não tenho presente. Não, eu só queria diferenciar, assim, que é evidente que a partir daí o WE consegue partir, passa por imagem o partido todo, né, do PSD. Foi uma altura muito difícil, em que nós tivemos desgaste. Os partidos são as pessoas, que são umas eleições autárquicas, e em 2005 ficou realmente completamente desbaratado e sem possibilidades. Aliás, mesmo naquele período de 2005 a 2009, em que eu era o líder da bancada do PSD na Assembleia, não era difícil fazer o papel, porque a partir daquele momento em que as pessoas foram eleitas, o PSD foi mesmo posição, é consultar as atas em que nós tivemos votações dispares, muitas delas não foram muito do agrado do Major Valentim Loureiro, mas cada um seguiu a sua vida, por opção do Major Valentim Loureiro, por opção do Dr. Marcos Mendes e depois pelas pessoas que ficaram nos cargos aqui em Gondomar, cada um tratou da sua vida, e assim foi, isto no período de 2005 a 2009, e assim foi em 2009, em que foi preciso arranjar um candidato agora já com mais tranquilidade, sem a interferência direta na escolha dos candidatos do Major Valentim Loureiro e do José Oliveira, que eram independentes, estavam no jeito do coração todo, e fez-se aquilo que foi eu penso que o PSD na altura, já em 2009, conseguiu retirar a maioria absoluta às listas do Major Valentim Loureiro. Eu acho que esse esforço tem que ser reconhecido ao PSD na altura. Foi uma que se apresentou às eleições de uma forma completamente descomprometida de quem quer que fosse e que fez a sua campanha, às vezes até com alguma fricção, que era quase a roçar em delicadeza, eu diria de parte a parte, porque sentia-se. Foram momentos que já lá vão, não é? Mas que se sabe bem recordar. É que o engenheiro Riquelhas encarnou um papel também difícil. Ele foi o primeiro à Câmara, eu fui o segundo, que era o Presidente da Comissão Política, numa situação muito difícil, mas que foi uma campanha muito digna, como não éramos poder, em grande parte daquela que eram as pessoas que em termos sociologicamente estariam ligadas à área afeta ao PSD, estariam com os independentes, porque era no poder e é normal, a gente não pode criticar isso, eles tinham os meios durante 4 anos para poder fazer estas coisas, mas acho que foi uma campanha bem conseguida, em que nós conseguimos separar as águas, o que era PSD e o que era Coração de Ouro, e cada um optou pela indicação, pela equipa que entendia com melhores condições. E foi engraçado para nós, foi muito grato ter conseguido equilibrar as forças. Então, ao nível de Loureiro, é claro que Gondomar há um antes e depois Valentim Loureiro, é óbvio que não se consegue fugir a isso. Completamente. Como é que foi esse relacionamento? Você que trabalhou com ele de perto, 7 anos e 8 e 9 meses. Era um homem difícil? Traça-me um perfil do que era lidar com o Major Valentim Loureiro. Eu trabalhei com o Major Valentim Loureiro, como sabe, nas duas vertentes, enquanto ele era do PSD também, e depois numa segunda fase, em que não era. O Major Valentim Loureiro é uma pessoa de inegável valor, e eu acho que naquela altura, de 98 a 2004, e depois talvez com menos ênfase de 2005 a 2009, mas era a pessoa que provavelmente o Conselho precisava. A sua forma de estar na vida, com aquela força toda que incutia, é um líder natural. Foi muito útil para o Conselho, porque ele realmente conseguiu resolver problemas aqui em Gondomar, nessa altura, que só quem tem acesso ao poder de Lisboa conseguia fazer. E foi uma gestão muito próxima, muito forte, com o seu empenho. Mas é uma pessoa que, do ponto de vista do relacionamento numa equipa, não é fácil. Não devia ser, mas... Para o bem e para o mal, é uma pessoa muito exigente. E exige das pessoas, ele provavelmente também é exemplo dele, que dá o máximo no lugar onde está, mas quem está com ele tem que dar o máximo e às vezes o que tem e o que não tem. E portanto isso prova que causa às vezes situações muito agradáveis, realizações em que a gente se conforta com o trabalho produzido,
mas por vezes também quase que tem que prejudicar as outras vertentes da vida, designadamente a família, os amigos, etc., para se dedicar quase em exclusividade àquela que é o compromisso que tem com ele não dá bem hipótese nessa área. Isto tem vantagens e tem desvantagens. Mas ele não dá bem hipótese nessa área, as pessoas tinham que se aplicar, não é? Muito. Era muito exigente com os colaboradores mais próximos, era extremamente. Chegou a ter algum desentendimento, alguma amargura, alguma. Enfim? Não concordava sempre com tudo. Eu trabalhei mais depois numa segunda fase em que eu respeito, eu sou uma pessoa leal e que reconheço as hierarquias. E, portanto, se ele havia ali um líder de equipa, eu, às vezes, concordando ou concordando menos, teria que seguir aquilo que as lideranças das equipas determinaram. E acho que o fiz na primeira fase, nesses tais 7 anos, dos primeiros 2 mandatos que trabalhei com ele, e participei em projetos que eu acho que me deram prazer, foram interessantes. É exatamente essa a pergunta que eu ia fazer a seguir. Uma coisa que realmente tenha marcado durante a vigência do Dr. Loureiro, pela positiva e pela negativa, já olha, durante as que me tenha marcado pela positiva, do ponto de vista da equipa da Câmara no seu todo, foi claramente a reconversão das estruturas, as infraestruturas do ponto de vista desportivo que se fez em Gondomar, a reconversão dos pavilhões, das piscinas, das escolas, a reconversão das escolas, a habitação social, que nessa altura era de todo necessária nesses primeiros mandatos, que talvez tivesse pecado porque entrou em números para cima daquilo que seria necessário à população de Gondomar, já numa fase final, do meu ponto de vista. Prefiro sentir no sítio próprio, já na altura eu era oposição. Pela negativa, também é preciso dizer, era eventualmente o Major Valentino Loureiro, era o temperamento do Major Valentino Loureiro no tratamento dos colaboradores mais próximos. Podia, eventualmente, como líder que é, reconhecer mais vezes o empenho e aquilo que eram os contributos positivos das pessoas que o rodeavam. Pela negativa, era essa a parte negativa? E pela positiva? A sua dinâmica, o seu carisma, a sua força, a sua vontade de querer resolver, o seu empreendedorismo nos projetos arrojados que lançou em Gondomar. Acho que isso era de uma pessoa com muito valor. O senhor é engenheiro civil. Há alguma coisa, por exemplo, ao passar por Gondomar, alguma coisa que, enfim, passe por algum local e diga assim, está aqui algo que me marcou ou que tenha a minha marca? Tenho, eu vou dizer, quando cheguei ao Serviço Municipal de Dados, os problemas de abastecimento de água no Conselho eram inúmeros, hoje já não se lembram, mas era frequente haver rupturas e haver falhas de água na capacidade, não havia saneamento em lado nenhum. E isso só foi possível porque no primeiro mandato que fiz na administração do SERMAS, criou-se as bases para poder-se lançar um programa em condições de resolver os problemas de abastecimento de água e de saneamento do Conselho de Gondomar. Fez-se os planos diretores de abastecimento de água, os planos diretores de saneamento, reestruturou-se os regulamentos, criou-se bases para depois fazer obra física que pudesse marcar. E hoje temos um concelho que, do ponto de vista da rede de abastecimento de água, é um concelho moderno, com eficácia. Pelo menos eu moro em Gondomar e não tenho as falhas de água que tinha no passado. E julgo que isto é um bocado pelo concelho todo. E é também as hectares que estão a trabalhar para o tratamento adequado dos efluentes dos esgotos dos gondomarenses, quase na sua plenitude. Portanto, são obras que marcaram. Evidente que a questão daquilo que é as vias de comunicação hoje em Gondomar não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que eram antes de 93, portanto, marcaram uma gestão eficaz da era do Valente Loureiro. Portanto, se fala assim, portanto, eu reconheço que de facto ele fez muita coisa em Gondomar. Fez muita coisa em Gondomar.
Se estivesse no lugar dele, fazia o mesmo? Há alguma coisa que não estivesse de acordo? Ou, claro, cada sentença, não é? É claro que não faria, que provavelmente se estivesse no lugar dele, houve ideias que havia ideias que eram excelentes, havia ideias que eu não optaria. Eu vou dar um exemplo. Eu nunca apreciei de modo muito arraigado a construção de multiusos. Eu acho que, por exemplo, o multiusos, as verbas que foram alocadas aos multiusos seriam muito mais úteis aos gondomarenses se nós tivéssemos, por exemplo, o pólis de Gramide, em vez de acabar em Gramide, fosse o pólis da Tains ou da Foz de Sousa. Mas ou seja, sucesso. É um sucesso que começa no Freixo, na Ribeira da Bade, e que se estende por 3 km, sensivelmente. E que seria um sucesso muito maior se fosse de 30 km, e eu acho que havia verbas. Portanto, os projetos de índole ambiental nunca foram muito acarinhados pela gestão do Major Valente Loureiro. Eu tive o pelouro do ambiente, mas não porque eu achasse que tinha que ser assim, mas eu acho que era mais um pelouro de higiene e limpeza, porque o ambiente em Gondomar, nos tempos do Valente Loureiro, era muito mais eficácia das ruas limpas, dos jardins asseados, e bem, mas nunca houve o enfoque num projeto do ponto de vista ambiental que merecesse digno de referência. O Pólis foi um projeto de oportunidade e graças ao Major Valente Loureiro, conseguiu cooptar as verbas que lhe foram postas à disposição pelo engenheiro José Sócrates, primeiro-ministro na altura, no Hospital do Pólis, que foi feita a medida importante, reconheça-se esse mérito ao Major Valente Loureiro, mas que foi curto. Acho que havia que, fosse, como disse, se eu estivesse no lugar do Major Valente Loureiro, provavelmente teria privilegiado estes projetos de índole ambiental como o Pólis de Gramide, em detrimento de outros, como por exemplo a construção de multiusos, que eu acho que é de todas necessário ao Conselho de Gondomar, à população de Gondomar e até à população da área metropolitana do Porto, porque já havia outros espaços que estavam subaproveitados para fazer as grandes funções. Mas toda a gente diz que aquilo é um sucesso e realmente uma estrutura espetacular em termos de projeto, não é? E eu aceito. Agora posso lhe dizer que agora se quer ver melhor a minha qualidade, eu como gondomarense, como morador em Gondomar, a minha qualidade de vida com multiusos ou sem multiusos era precisamente a mesma. Não acrescentam nada. Mas embaleza ali um bocado o lugar. Está situado num sítio, em um local fácil. E é uma infraestrutura que está. Aquilo que estamos a ver é feita de opções. E aquilo que estou a tentar transmitir é que se eu tivesse que fazer opções entre construir aquilo ou outro equipamento, provavelmente que me poderia ser mais útil aos gondomarenses, provavelmente iria um equipamento que os gondomarenses pudessem usufruir mais tempo e mais vezes. Não chegou, ou pelo menos não me recordo de ter dito, alguma coisa que tivesse marcado o seu cunho pessoal de alguma obra que não sei se chegou a pensar. Eu referenciei na área do assento de água e do saneamento, obras interessantes que marcaram, que eu acho que se resolveu um problema muito que era premente em termos de infraestrutura, como eu dizia, e tive aí a minha participação. Passa e sabe que ali está algo seu. Contribui para aquilo. Como contribui para muitas outras coisas. Aspectos negativos que em Gondomar que acham que deveriam ser alterados, não sei pelo visto, alguém que o senhor, que é engenheiro, sobretudo da área em si, o que é que acha que faz falta na estrutura de Gondomar? Há quem fale em desenvolvimento, eu sou para também falar disso, mas ninguém me dá assim. Olha, há um projeto. Nós temos que pensar, eu julgo que Gondomar. Na área turística, por exemplo. Pois. É aí que ia falar. Não é isso. Não ponho palavras na minha boca. Não, mas só a antecipar. Mas deixe-me conhecer. Há um projeto que eu acho que. Ou melhor, quando nós pensamos no Gondomar, hoje tem que se pensar não em Gondomar, mas numa área mais alargada, na área metropolitana do Porto. E quais são os equipamentos que nós complementarizamos uns aos outros. Os conselhos é tão fácil. Eu posso dizer, por exemplo, de Melos, freguesia de Gondomar, a Espinho, é tão mais rápido que chegar de Melos
É Gondomar. Ou seja, isto está tudo interligado. Hoje a área metropolitana é demasiado exígua para nós estarmos a pensar só para o nosso umbigo. E há um projeto que o PSD, no qual eu fazia parte, lançou quando eu era vereador, forçámos a equipa de Valentim Loureiro a assumir compromissos dessa matéria, mas nunca conseguiu ter resultados, que era um parque ambiental integrado na zona média do concelho, que abrangesse o Val de Sousa, o miolo, um parque com Cogelo, Gens, São Pedro de Cova, um parque, mas de dimensão metropolitana, um verdadeiro parque ambiental. Chegou-se a pensar em fazer candidaturas e houve até a indicação, na altura, dos serviços da Câmara avançarem com a elaboração de um anteprojeto que pudesse sustentar uma candidatura aos fundos comunitários, mas tanto quanto sei, acabou o mandato e isso não teve... Mas ainda lá está nos planos, ainda não sei se consta agora, atualmente, no plano e orçamento atuais, mas houve ali, pelo menos enquanto eu estive na variação de 2010, 2009 a 2013, fazia parte de todos os orçamentos a construção do parque urbano e que eu acho que era um projeto que podia beneficiar a área metropolitana do Porto e ser um projeto conjunto. Hoje, como disse, chega-se de espinho a essa zona rapidamente, do Porto, do Valongo, e interessar toda a gente. Eu acho que fazia falta e que marcava efetivamente uma mudança naquilo que é o paradigma. Está a falar numa área E isto, só para dizer, que isto poderia interessar também, porque havia canais de ligação, corredores de ligação ao Vale do Douro, e que podia potenciar eventualmente o desenvolvimento integrado também, e daí pelo turismo, do Vale do Douro. Porque só por si o turismo, nós temos aí projetos no Vale do Douro que estão parados há anos de ida turística. Porquê? Porque é preciso a vontade, é preciso os empreendedores, é preciso o dinheiro para fazer e depois é preciso que tenha retorno económico. E para haver retorno económico num projeto destes tem que ser tudo interligado, de forma a que possa acautelar os vários interesses que podem agir. Não é como projetos isolados, como temos em Boial, Marina, que é um projeto falido, realmente, ou porque o da Quinta da Zenha, ou o da Quinta da Zenha do Engenheiro Belvio de Azevedo, que há anos que está no papel, mas que não avança porque não tem viabilidade. Salvatore era um projeto interessante. É exato. E eu estou em crer que mais ano, menos ano, mais geração, menos geração, há de acontecer o desenvolvimento, esse desenvolvimento turístico do mar. Eu estou a crer que sim, mas vai a reboque e vai interligado com aquilo que são os interesses do Porto, como afirmação como capital da área metropolitana do Porto, que há de desenvolver aqui estas periferias e se complementarizar, como dizia, só por si, vamos lá, sem aproveitar as sinergias e com empreendimentos isolados, que são mais não de turismo, mas de grandes imobiliários, não considerar afirmar-se e resolver os problemas que nós ansiamos em termos de desenvolvimento turístico. Falou uma coisa, a área muito importante, porque há aqui quem coloca muitas dúvidas em relação ao Hospital Fernando Pessoa, à sua localização. Porque, como sabe, ali estavam previstas outras coisas. Estava previsto também uma zona industrial, ali estava previsto um local para feira, enfim, houve ali, julgo até que era o plano. Havia outro projeto qualquer que chegou a ser até, segundo estudei, feito a maquete dele. Chegou, não tenho ideia. Não tenho ideia, não. Desse projeto que incluía a construção de uma nova Câmara Municipal, do novo edifício da Câmara, que era exatamente naquela direção Mas tanto quanto sei, não era propriamente nos terrenos onde está agora o hospital. Seriam mais para o lado do pé do Monte Castro, mais para a zona onde está o hospital era onde estava aquela fábrica antiga da Gondomar. Gondomar, onde chegou-se lá a fazer feiras. Sim. Feiras funcionais, essas coisas. Lá começaram a indústria. A questão que ele coloca é, foi boa a aposta naquele hospital. Olha, eu julgo que aquele que ainda é um projeto
que não está concluído. Ou seja, eu julgo que a ideia inicial que era uma ideia meritória, porque o hospital era um projeto e o projeto âncora era uma escola de medicina. E é óbvio que se eles efetivamente, se a escola Fernando Pessoa tivesse conseguido, não sei se vai conseguir, não sei, não faço, mas se conseguir alocar uma escola de medicina ao hospital, é claro que é um projeto de inegável interesse por todas as vantagens que isto pode ter no desenvolvimento económico, no desenvolvimento social, na envolvente do hospital e de Gondomar em si. Se ficar só por aqui, tal qual está, com um hospital que eu conheço, mas o movimento que tenho não estará muito abaixo das expectativas, como o hospital que nos foram criadas, penso que poderia ter sido aproveitado para outras coisas. Acredito que lá virá o tempo em que se conseguirá alguém, eventualmente, implementar uma escola de medicina em Gondomar e, portanto, concluir aquilo que seria o projeto inicial dos promotores. E aí temos uma passagem para o Lipor também. Sim. Hoje a Lipor foi premiada mais uma vez, não sei se só por serviço da excelência. O que é que isso me diz? É de facto uma empresa, é que já é uma empresa, uma grande empresa, não é? O que é que isto quer dizer? Olha, quer dizer o seguinte, eu acho que os dinheiros que se gasta na Lipor, ela só podia ser da excelência, ou seja, eu acho que é uma empresa... Isso é uma crítica ou... É uma crítica, não, uma constatação. Já quando eu era administrador da Lipor, se fez se pediu um estudo comparativo com os custos do tratamento de resíduos na Lipor, com o tratamento de resíduos da Valor Sul, que faz tratamentos na área metropolitana de Lisboa. E os custos aqui da Lipor eram incomparavelmente mais altos do que aqueles que ocorriam na Valor Sul. Ou seja, a Lipor faz muito para lá daquilo que seria exigível, aquilo que nós teremos que, enquanto municípios, dispostos a pagar, que é o tratamento adequado dos lixos. Isso é uma política dos seus conselhos de administração que vão gerindo, mas nós temos aqui a Quinta do Passal, está a ser explorada pela Lipor. Tem os projetos porta a porta e então normalmente que são mais projetos caros, são mais acarinhados noutros concelhos que não em Gondomar. Tudo isso são projetos às vezes pilotos que custam imenso dinheiro, campanhas de divulgação, de sensibilização, etc. Mas ao que parece o lixo dá dinheiro. O lixo não é o lixo não dá dinheiro, o lixo custa tratá-lo, custa muito tratá-lo. Agora, as pessoas que estão no processo de recolha até o tratamento, e dará dinheiro que nós pagamos. Claro. Nós, municípios, no país todo, pagamos as nossas tarifas para o tratamento do lixo. Ou seja, é um tratamento caro. Agora, isso são opções. Dizer assim, eu, como sou engenheiro, acho que se deve produzir o máximo ao menor custo. E, portanto, sempre a defender que era preferível uma política de preços mais reduzidos que pudessem beneficiar as populações e pagar menos lixo, menos custos no tratamento de lixo do género do que faziam na altura. Agora não sei, que não tenho estes preços comparativos. A Valor Sul, que era um grupo empresarial que se focava no tratamento do lixo e não naquilo que são as atividades acessórias que ali sempre desenvolveu e que desenvolve. E o outro que também é perfeitamente legítimo, que haja quem defenda, vocacionado também para a educação ambiental, para a sensibilização, para encerrar os aterros antigos, etc. Que é o que desenvolve, a atividade que desenvolve a Lipor, financiada por aquilo que recebe das pessoas para o objetivo que é o tratamento dos resíduos. Sr. a nossa conversa está muito agradável, mas vai caminhando para o fim, é normal, só estamos a 10 minutos concretamente, e agora vamos entrar num período em que lhe vou fazer perguntas telegráficas para respostas mais telegráficas. Não é? Pensa voltar à política? Olha, de momento não faz parte dos meus horizontes. Estão muito bem dizer. Isso é o que todos dizem. Pois, eu digo
com a convicção assim. do que tenho neste momento. Não tenho qualquer pretensão, até por seguinte, o conceito que eu tenho defendido que há pessoas que pela idade, a política cada vez tem que ser feita com pessoas mais novas. Eu tenho defendido isto ao longo da minha vida política, de que os jovens têm que entrar mais na política e para poder os mais idosos largar aquelas funções. Eu acho, nunca vi com muito bons olhos que as pessoas se agarrassem aos lugares por muitos anos. Concorda comigo quando eu digo os jovens não se interessam muito com a política, mas os velhos não querem sair buscar. Está aí um problema que é preciso resolver, que é preciso motivar os jovens para a política e os mais idosos têm que se despegar de boa vontade e com cara alegre dos lugares que vão ocupando. Porque eu acho que nós, enquanto participantes de uma sociedade e de projetos, há de haver um dia que nos devíamos sentir esgotados, dizer assim, já fiz o que tinha a fazer. Há de haver outras pessoas nas sociedades que podem vir para aqui fazer. Eu vejo muito pouco nos partidos, nos partidos, na sua nacionalidade, nas coletividades, da vida associativa também, que a gente olha e os dirigentes associativos, que eu vejo, por exemplo, em Gondomar, naqueles lugares em que não é preciso andar a pedir para ter receitas, são sempre as mesmas pessoas. Não há renovação nos dirigentes das coletividades. Mas isso sabe, é compreensível, não é? Nos partidos é que não é muito. Como sabe, eu aceitei ser candidato numa lista, numa associação humanitária, mas é o último. Sabe disso? Não sei se sabe. Não é porque me sinta mal, mas porque acho que há de haver renovação para levar às outras pessoas. Muito rapidamente. Mantém relação com o Partido de Louveira? Claro, não qualquer vista pessoal, não tenho qualquer problema. Aliás, eu até tenho respeito e a pessoa que eu considero. Só fica bem isso. Só fica bem isso. Mas ia dizer qualquer vez mais. Não, digo que é uma pessoa que, do ponto de vista pessoal, eu aprecio, tem qualidades, que acho que tem qualidades humanas. Ninguém é perfeito, tem os seus defeitos, mas que tem qualidades humanas que permite dizer que é uma pessoa que a sociedade pode contar. Gosta de leitura? Gosto. Qual é o livro que tem na mesinha de cabeceira neste momento? Tenho Os Pilares da Terra. Pilares da Terra. Ken Follett. É um autor que aprecia? Outros? Não, outros gosto muito de Almeida Garrett. Gosto de ler... Estrangeiros, por exemplo? Como? Estrangeiros? Também. Não eu... Vai mais ao... É um homem que gosta de ler. Gosto de ler muito. É muito normal. Durmo muito pouco. Dorme pouco? Mas é um problema de saúde ou... Não é de saúde, gosta de biológico natural. Eu durmo 5 horas por noite. É mais ou menos isto. Gosta mais de dar ou receber? As coisas são interligadas, de qualquer maneira. Eu gosto de trabalhar para o zero. Eu gosto de receber, de dar. É uma forma de receber. Gosto de dar e aquilo que recebo, mas nem gosto. Acho que o que é para o balanço tem que ser. O que é para ser um verdadeiro amigo? É aquele que se oferece quando nós não pedimos. Tem certezas absolutas? É homem de convicções fortes ou reconhece rapidamente que errou? Eu reconheço que erro, mas não é facilmente. Não é facilmente. Não, ninguém reconhece facilmente os seus erros, não é? Isso já lidou com a morte de perto? Com a morte do meu falecido pai, por exemplo, agora a minha morte. Pensa nela? Penso. E o que é que... Como é que antevê esse tenho a antever, vejo isto de formas diferentes conforme me vou aproximando do dia. Nunca pensei da mesma maneira. Quando era nova era uma coisa que era para os outros, agora, aos 53, já sei que é uma coisa que é para mim também. Vamos finalizar com a personalidade que mais admira, nacional. Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa. Porquê? Significa... Não. Eu cheguei a dizer o Sacramento, por exemplo.
Não, o Sá Carneiro não me identifico porque, pá, na altura eu era muito novo para fazer conclusões. Agora, daquilo que são as vivências e daquilo a forma como eu vejo a sociedade, a forma como eu vejo a política, a forma como eu vejo uma série a família, a religião, etc., eu admiro aquilo que tem sido o trabalho do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu sou um fã do professor Marcelo Rebelo de Sousa desde os tempos da rádio da TFF. Exatamente. TFF, em que ele fazia aquelas aos sábados de manhã, muito de manhã, os comentários, em que eu não perdia um desde esta altura. É internacional. Havia alguém que referencie, que gosta de salientar? O Papa Francisco. Sr. Engenheiro Leonel Viana, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado, e já foi realmente uma hora rápida, como ver, passou. E nós, naturalmente, vamos nos despedir, agradecendo mais uma vez ao engenheiro Leonel Viana, um engenheiro civil, primeiro da Câmara Municipal do Mar, é engenheiro, já disse, trabalha, agora não é político. De qualquer forma, foi uma conversa agradável, que esperamos que realmente também ser do agrado do nosso auditório. Foi um prazer estar consigo, tenham um bom fim de semana e passe bem.